Na verdade, é teologia da libertação. Nos anos 60 e 70, devido a muitas ditaduras na América Latina, um grupo de padres e teólogos começou a pensar a teologia com enfoque estritamente social e fizeram uso do método marxista para ler a realidade e tentar adequar o evangelho. Isso causou vários equívocos e vários problemas na igreja, a ponto do Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI, precisar fazer várias correções nesse ponto. Então temos que ter muito cuidado com este assunto para ver se realmente é a teologia oficial da igreja ou é uma tentativa de dissimular a teologia. A primeira pergunta a ser feita é por que não regularizar esse matrimônio? Você deveria marcar um horário com o padre da sua paróquia, expor a situação sua e do seu marido e ambos conversar e ver se existe uma maneira de encaminhar para que vocês recebam o sacramento e assim estejam em dia com a graça de Deus. O direito da igreja é claro em dizer que o fiel tem a liberdade de escolher na boca ou na mão, de joelhos ou de pé. O fiel escolhe a forma de comungar. Não há necessidade de fazer o sinal da cruz. O maior gesto, a maior realidade que você está recebendo é a própria hóstia consagrada, o corpo e o sangue de Cristo. Então você apenas comungue com piedade, com respeito, com devoção e pode retornar ao seu lugar para a sua ação de graças. Duas maneiras de ser padre, os padres diocesanos e os padres religiosos. Os redentoristas e os franciscanos, por exemplo, são padres religiosos. Os religiosos têm como marca viver um carisma próprio, viver em comunidade e atender obras específicas. Os diocesanos não têm por missão viver em comunidade e sua principal missão é assumir a condução de paróquias. Mas todos são padres, muda apenas o estilo de viver a vocação. A celebração da Palavra de Deus pode ser feita por um seminarista com distribuição da Eucaristia. Jejum é você abster-se de uma refeição nos dias próprios de guarda ou abster-se por um tempo de um determinado alimento que você gosta. A penitência é um sacrifício que você oferece em gratidão a Deus pelo perdão recebido. Quanto você pegou? Bom, depende da circunstância, se você pegou sem comunicar ou não, né? Mas normalmente os bens são conjugados entre marido e mulher, mas sempre é bom conversar e dialogar antes. O sinal da cruz que nós fazemos antes do Evangelho chama-se persignação, ou seja, persignar, trazer sobre si este sinal. Nós traçamos o sinal da cruz na nossa fronte, pedindo que Deus abra o nosso entendimento para entender aquela palavra. Traçamos o sinal da cruz sobre nossos lábios, pedindo que Deus nos dê a capacidade de proclamar esta palavra. E traçamos sobre o nosso peito o mesmo sinal, pedindo que Deus nos dê a capacidade de amar e viver esta palavra. A vocação se deve, sobretudo, claro, evidentemente, primeiro a Deus. Segundo, a minha catequista de crisma e ao padre da minha paróquia. Foi observando o testemunho dessas duas pessoas, a catequista de crisma e o padre, que eu pensei que entre todas as formas de gastar a minha vida, uma bela forma seria sendo padre. Depois eu procurei, sempre com muita convicção, tomar a decisão. Eu nunca consultei ninguém sobre a minha vocação. O dia que eu decidi, ponto final, e não repensei mais, não voltei mais atrás. Mas observei justamente esses 3 pontos. Muitas pessoas começaram a falar isso, as circunstâncias que me rodeavam, e também alguns fatos que foram me marcando. E aí eu fui observando exatamente. Falei, olha, se é para gastar a vida em alguma coisa, então por que não ser padre? A pé na festa do Divino Pai Eterno, rezemos, rezemos e rezemos. Não sei exatamente qual é o meu carisma, gostaria até que dissesse, mas procuro ser fiel à verdade, obedecer à igreja, e sempre trabalhar incansavelmente. Acho que verdade e serviço são 2 palavras fundamentais na minha vida. E procuro humildemente dar testemunho da verdade e do serviço. Os critérios para discernir uma vocação é sempre a escuta de Deus. Deus nos fala por meio de pessoas, fatos e circunstâncias. Então observe o que as pessoas dizem sobre a sua vocação, quais são os fatos que estão ao seu redor, quais são as circunstâncias.
Deus sempre se comunica por instrumentos humanos. Ouça, oração, escuta e observe. Repito, fatos, pessoas e circunstâncias que Deus vai comunicar ali. Vive uma boa quaresma sem a missa de quarta-feira de cinzas. Essa é fundamental. Começamos com o rito da humildade das cinzas. Depois, ao longo da quaresma, uma boa confissão. E as práticas que eu já mencionei na outra pergunta. Oração, jejum, penitência e caridade. Uma devoção bastante grande por Santo Agostinho e 2 santos da atualidade, Madre Teresa de Calcutá e São João Paulo II. Confissão, procure a secretaria de sua paróquia, se informe os horários de atendimento de confissão com o padre e se aproxime do sacramento da confissão. É algo muito simples. Missas pela manhã na matriz não tem, porque não temos mais padres suficientes. Nós precisamos atender todas as comunidades da paróquia. Matriz, Madre Teresa, Santa Marta, Condomínio Jardim Veneza. Como que vamos conseguir conciliar todos os horários de missa? Então, aos domingos pela manhã, nós temos missa na comunidade Madre Teresa e na comunidade São Marcos, no Jardim Veneza. Me sinto extremamente em casa em Senador Canedo, sobretudo aqui na nossa Vila Galvão e na região da paróquia. Me sinto muito em casa. Rio Grande do Sul, sinto falta da cultura, chimarrão não porque eu tomo aqui, mas do churrasco autêntico, de um bom baile de CTG, que é bom, e do frio. O Missal Romano, o livro que contém os ritos da missa, diz que o sacerdote ergue as mãos na hora do Pai Nosso. Porém, se criou um costume, que não fere a liturgia, dos fiéis também erguer as mãos. Não existe uma normativa que diga que sim ou que não para os fiéis erguer as mãos. Então acaba se tornando algo opcional, apenas um costume dos fiéis erguer as mãos. O ideal é que todo católico que fez a primeira Eucaristia esteja pronto para comungar em cada celebração que participa. Porém, vale a mesma ordem, é uma comunhão espiritual. É o seu momento particular com Jesus, ainda que seja de forma espiritual. Então faça a sua adoração própria a Jesus neste momento. Livro católico que todo cristão deveria ler: Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja Católica. Porém, indico 2 livros, do autor norte-americano Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, 1. 2. Do mesmo autor, Todos os Caminhos Levam a Roma. Livro católico que todo cristão deveria ler: Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja Católica. Porém, indico 2 livros, do autor norte-americano Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, 1. 2. Do mesmo autor, Todos os Caminhos Levam a Roma. Livro católico que todo cristão deveria ler: Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja Católica. Porém, indico 2 livros, do autor norte-americano Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, 1. 2. Do mesmo autor, Todos os Caminhos Levam a Roma. A oração pós-comunhão é um ato de adoração pessoal, você e Jesus. Porém, a Igreja conserva sempre o costume de rezar a oração Alma de Cristo. Mas você pode fazer o seu momento pessoal de adoração a Jesus. Primeira atitude para conhecer mais o sentido da missa é participar atenta e piedosamente da própria missa, com atenção em todos os ritos. Depois, sempre que a paróquia oferecer uma formação litúrgica, participar. Mas hoje nós temos excelentes tutoriais no YouTube e na internet que ajudam a compreender o sentido da missa. Repito, primeiro meio é participar atentamente da missa. A Quaresma é o tempo de 40 dias antes da Páscoa que prepara o grande acontecimento da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É o tempo que antecede a Páscoa. Atitudes próprias da Quaresma: jejum, oração, penitência e caridade. A Igreja pede abstenção de comer carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e nas sextas-feiras da Quaresma. As demais sextas-feiras se torna algo opcional da pessoa. Você pode fazer o propósito sim ou não. A Igreja, desde longa tradição, conserva a sexta-feira como dia penitencial principal. Claro que quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa têm um sentido primordial na penitência, como o tempo da Quaresma e, de certa forma, o tempo do Advento também, mas sobretudo as sextas-feiras. O folheto é apenas um instrumento litúrgico para dar suporte para as equipes prepararem a liturgia.
Muitas vezes o folheto acaba dispersando mais os fiéis quando se preocupam mais em olhar um folheto do que observar o que está no altar. Ele é um suporte para as equipes prepararem a celebração.